Amigos do canal, uma calorosa recepção hoje. Com bastante entusiasmo, mergulhamos nas páginas de um livro que desafia as narrativas convencionais e expõe os segredos que moldam o nosso mundo. Pessoalmente, eu considero esse livro altamente revelador. Escrito por um autor controverso, mas profundamente conhecedor de arquivos históricos esquecidos, esta obra de Stephen Quayle revela conexões entre tecnologia oculta, geopolítica e fenômenos aéreos não identificados, que persistem pairando sobre os nossos céus. Vamos começar com o óbvio, os OVNIs. As evidências mais significativas que sustentam as alegações de Stephen Quayle são os objetos voadores não identificados, ou chamados UAPs, fenômenos aéreos não identificados. Eu presenciei pessoalmente vários objetos voadores não identificados nas Ilhas Canárias, durante meu tempo servindo na Guardia Civil Espanhola. Até eu estive conversando com os habitantes das ilhas sobre este assunto e, efetivamente, muitos me comprovaram a existência desses fenômenos que eles não conseguiam explicar. Em outras palavras, estes objetos existem, e a minha conclusão é que a maioria deles não vem do espaço exterior, mas sim são pilotados por humanos. Essas aeronaves foram desenvolvidas em laboratórios secretos cujas raízes remontam à Alemanha nazista. Enquanto a NASA vendia ao mundo a farsa do projeto Apollo, com foguetes antiquados e transmissão de TV duvidosas, esta tecnologia muito mais avançada, herdada de mentes como Victor Schaumbert, entre outros cientistas nazistas, já estavam atravessando os céus. Schaumbert, o gênio da propulsão vórtice, foi um dos pioneiros que desvendou os segredos da antigravidade, através da geometria sacra. Seus designs foram apropriados pela SS e combinados com tecnologias ancestrais, os Vimanas, ou canalizados por médiums como a Maria Orsic, da Sociedade Thule, deram origem às primeiras naves discoides funcionalmente documentadas, os Raunebu, da Alemanha nazista. Mas a história não termina por aí. Após a Segunda Guerra Mundial, operações como o projeto Paperclip trouxeram criminosos de guerra como Hans Kammler para o solo americano. Kammler foi o arquiteto por trás do desenvolvimento da infraestrutura dos campos de concentração e o gerente de desenvolvimento de armas nucleares e antigravitacionais na Alemanha nazista. Kammler nunca foi julgado porque supostamente cometeu suicídio. No entanto, em vez disso, ele e sua equipe formaram o núcleo de desenvolvimento do Programa Espacial Secreto na América, um programa infiltrado a partir de 1947, que agora chamamos de Estado Profundo, ou Deep State, uma rede de poder oculto operando em segredo, controlando não apenas governos, mas tecnologias que desafiam a física na academia. Não vou entrar aqui em muitos detalhes, mas eu fornecerei um link para um PDF mais completo e provavelmente estará na descrição do vídeo. O livro que estamos analisando hoje não é uma ficção, é um manual de guerrilha cognitiva. E a guerra já começou, nos céus que insistem em nos esconder. Vamos mergulhar nessa fantástica obra. A introdução do livro de Quayle serve como um chamado para questionar as narrativas apresentadas pelas fontes dominantes. Ele argumenta que a história convencional e o noticiário são frequentemente manipulados por aqueles no poder para ocultar verdades inconvenientes e manter seu controle sobre o fluxo de informações. Citando a confissão de John Citron, em 1860, de ser uma prostituta intelectual paga, Quayle enfatiza a longa prática de manipulação da mídia e o seu potencial para enganar o público. Isso estabelece o cenário para uma exploração de uma história oculta, onde um governo sombrio manipula eventos globais e a verdade permanece obscurecida. Essa realidade veio à tona nos últimos anos, na medida em que análises críticas revelam como a mídia convencional constrói uma narrativa monolítica, que impõe uma visão de mundo singular enquanto marginaliza sistematicamente perspectivas divergentes. Longe de promover um discurso aberto,
Esse quadro homogeneizado reprime o pluralismo intelectual, reduzindo debates complexos a câmaras de eco de conclusões pré-determinadas. Quayle destaca os perigos do revisionismo histórico, onde relatos históricos são reescritos para se ajustar a uma agenda específica. Ele argumenta que essa prática não apenas distorce nossa compreensão do passado, mas também nos impede de aprender com os erros de nossos antepassados. Ele enfatiza a importância do pensamento crítico e da pesquisa independente para descobrir a verdade e resistir à manipulação. Ele encoraja os leitores a questionarem as narrativas oficiais apresentadas e a buscarem fontes alternativas de informação. Quayle prepara seu público para ser receptivo à sua própria narrativa alternativa, posicionando-se como um revelador de segredos deliberadamente escondidos do público. A introdução enquadra o livro em uma jornada para um mundo onde a narrativa aceita é desafiada e as realidades ocultas são reveladas. Quayle promete expor as forças por trás da manipulação da história e das notícias, revelando segredos mantidos do público por décadas. Ele vincula a busca pela verdade à conquista da liberdade, argumentando que, ao entender as forças que moldam a nossa realidade, podemos nos empoderar para resistir à manipulação e criar um mundo mais justo. Isso estabelece um tom conspiratório e define o argumento central de Quayle, que é um império nazista oculto, tecnologicamente avançado e profundamente entranhado nas sombras, continua a manipular eventos globais. Quayle retrata a Operação High Jump, a expedição da Marinha dos Estados Unidos à Antártica, em 1947, como uma operação militar clandestina disfarçada de missão científica. Ele sustenta que o verdadeiro objetivo da expedição era localizar e destruir uma base nazista estabelecida em Neuschwabenland. A escala da operação, com seu componente militar substancial, incluindo milhares de pessoas, um porta-aviões e uma frota de contra-torpedeiros, sugere um objetivo militar, muito além dos objetivos declarados de pesquisa científica e mapeamento. Quayle também aponta a falta de cientistas civis na expedição como mais uma evidência de sua natureza militar encoberta. Os avisos pós-expedição do almirante Byrne sobre aeronaves avançadas capazes de voar de um polo ao outro a velocidades incríveis são interpretados por Quayle como alusões veladas aos OVNIs nazistas encontrados na Antártica. Ele argumenta que esses avisos, juntamente com os relatos de perdas de aeronaves americanas e incidentes inexplicáveis durante a expedição, apontam para um conflito oculto com um inimigo tecnologicamente superior. Quayle cita relatos de primeira mão de membros da tripulação, incluindo o radiotelegrafista John Swetwatch e o piloto John Seierson, que descrevem encontros com aeronaves misteriosas emergindo das profundezas do oceano. Esses relatos, embora não confirmados oficialmente, aumentam o mistério em torno da Operação High Jump e alimentam a narrativa de Quayle de um conflito suprimido. Quayle argumenta que o governo dos Estados Unidos, determinado a preservar a narrativa de sua vitória na Segunda Guerra Mundial, deliberadamente ocultou a verdade sobre os encontros e minimizou a ameaça nazista. Ele cita o sigilo em torno da expedição, a falta de transparência nos relatórios oficiais e o subsequente silenciamento de Byrne como evidência de um esforço concentrado para suprimir a verdade. Ele argumenta que o governo dos Estados Unidos, diante da realidade de uma força nazista tecnologicamente superior na Antártica, optou por encobrir o incidente e manter a ilusão de sua dominação global. Este capítulo estabelece as bases para a exploração de Quayle sobre a base antártica nazista e o seu desenvolvimento de tecnologias avançadas, incluindo discos voadores. Quayle mergulha no mistério da morte de Hitler, desafiando a versão oficial do suicídio no bunker de Berlim. Ele descreve a paranoia de Stalin e a investigação secreta da União Soviética, denominada Operação Mito, sobre a possibilidade de sobrevivência de Hitler. As persistentes dúvidas de Stalin sobre a morte de Hitler, apesar de ter acesso aos supostos restos mortais e relatos de testemunhas oculares, sugerem uma profunda suspeita de enganação. Quayle destaca os relatórios conflitantes e as inconsistências na autópsia soviética, apontando para a peça perdida do crânio de Hitler e a posterior revelação de que os fragmentos do crânio pertenciam a uma mulher.
Isso lança dúvidas sobre a autenticidade dos restos e levanta questões sobre o verdadeiro destino do Führer. Quayle explora a possibilidade de que Hitler, junto com outros nazistas de alto escalão, tenham escapado de Berlim antes da queda da cidade para os soviéticos. Ele cita evidências anedóticas e documentos desclassificados sugerindo que Hitler pode ter fugido para a América do Sul, possivelmente para a Argentina, com a ajuda de uma rede de simpatizantes e o uso de submarinos alemães, ou até mesmo aeronaves avançadas. Essa fuga envolta em segredo e desinformação teria permitido que Hitler evitasse a captura e continuasse seus planos para um quarto Reich a partir de um refúgio seguro. Quayle conecta a possibilidade da sobrevivência de Hitler ao estabelecimento da base nazista na Antártica, sugerindo que Hitler pode ter eventualmente ido para New Schwabenland. A exploração de Quayle sobre a possível sobrevivência de Hitler serve para intensificar o senso de mistério e a intriga em torno da teoria da conspiração nazista. Ele argumenta que a narrativa oficial do suicídio de Hitler é uma mentira cuidadosamente construída, projetada para ocultar a verdade e permitir que a liderança nazista se reagrupasse e continuasse seus planos em segredo. Ele cita várias fontes, incluindo o livro Grey Wolf, The Escape of Adolf Hitler, para sustentar suas alegações. Este capítulo estabelece as bases para a exploração posterior de Quayle sobre as atividades pós-guerra dos nazistas e sua contínua ameaça à segurança global. Quayle mergulha nos detalhes de New Schwabenland, a suposta base nazista na Antártica, retratando-a como um coração do Quarto Reich. Ele descreve as expedições alemãs pré-guerra na região, destacando o extenso mapeamento, exploração e a simbólica reivindicação territorial através do plantio de bandeiras suásticas. Ele cita o trabalho de historiadores que documentaram essas expedições, argumentando que elas não eram simples empreendimentos científicos, mas parte de um plano maior para estabelecer uma posição estratégica na Antártica. Quayle sugere que os nazistas, prevendo uma possível derrota na Segunda Guerra Mundial, buscaram garantir um local remoto e inacessível onde pudessem se reagrupar e desenvolver tecnologias avançadas e se preparar assim para um futuro ressurgimento. A construção de uma vasta fortaleza subterrânea em New Schwabenland é um elemento central na narrativa de Quayle. Ele descreve um complexo construído dentro de uma caverna de gelo natural, ou escavado nas montanhas da Antártica, completo com docas para submarinos, hangares para aeronaves e avançadas instalações para sustentar uma grande população. Ele cita relatos de testemunhas oculares alegadas de tripulantes de submarinos e outras fontes, descrevendo a escala e a complexidade da base. Quayle argumenta que esta fortaleza serviu como refúgio seguro para nazistas fugitivos, um centro de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias avançadas e um ponto de partida para suas atividades pós-guerra. Quayle conecta New Schwabenland à declaração de 1943 do almirante Dönitz sobre um Shangri-La construído para Hitler em outra parte do mundo. Ele sugere que isso foi uma referência codificada à base antártica, solidificando ainda mais sua importância nos planos dos nazistas. O estabelecimento de New Schwabenland, segundo Quayle, foi um elemento crucial para a estratégia de longo prazo dos nazistas para a dominação mundial. Ao garantir uma fortaleza remota e praticamente inexpugnável, eles poderiam evitar a captura, desenvolver tecnologias avançadas em segredo e se preparar para um futuro ressurgimento. Esse capítulo estabelece as bases para a discussão de Quayle sobre os OVNIs nazistas e outras tecnologias avançadas. Quayle explora o alegado desenvolvimento de OVNIs nazistas, ligando suas origens tanto à tecnologia avançada quanto às práticas ocultas. Ele se aprofunda nas atividades da Sociedade Vril, um grupo secreto que acreditava em informações canalizadas de alienígenas arianos residentes no sistema estelar de Aldebaran. Citando o trabalho de Jan Val Helsing, Quayle descreve o desenvolvimento pela Vril da Jenseitflugmaschine, ou Máquina de Voo para o Outro Mundo, uma nave em formato de disco baseada em informações canalizadas. Essa mistura de crenças ocultas e ambição tecnológica é apresentada como uma característica definidora da busca nazista por tecnologia avançada. Quayle descreve os vários tipos de discos voadores nazistas, incluindo Hannibal, Vril e Dorn, detalhando suas supostas capacidades e características de desempenho.
Ele cita relatos de testemunhas que afirmaram ter visto estas aeronaves e discute a possibilidade de que os nazistas tenham revertido a engenharia de tecnologia de uma espaçonave alienígena acidentada. Ele faz referência a pesquisadores como Harry Stevens, que documentaram os diversos programas de discos voadores alemães. Essa exploração dos OVNIs nazistas adiciona uma camada de ficção científica à narrativa da conspiração, borrando as linhas entre relatos históricos e tecnologia especulativa. A discussão de Quayle sobre os OVNIs nazistas vai além da mera especulação sobre aeronaves avançadas. Ele sugere que essas naves não eram simplesmente maravilhas tecnológicas, mas também estavam conectadas a forças sobrenaturais, possivelmente até entidades demoníacas, aproveitadas pelos nazistas por meio de suas práticas ocultas. Esta conexão entre tecnologia e o sobrenatural adiciona uma dimensão assustadora à teoria da conspiração, retratando os nazistas não apenas como tecnologicamente avançados, mas também se aventurando em conhecimentos perigosos e proibidos. Quayle propõe que o governo dos Estados Unidos, após descobrir evidências da tecnologia dos OVNIs nazistas, desembarcou em um programa secreto para reverter a engenharia dessas aeronaves avançadas. Ele cita o suposto projeto Majestic 12, um grupo clandestino supostamente formado pelo presidente Truman para investigar e explorar a tecnologia alienígena. Quayle apresenta os controversos documentos do Majestic 12, supostamente vazados na década de 1980, como evidência desse programa secreto, embora sua autenticidade permaneça amplamente contestada. Ele também menciona o memorando Cutler Twinning, que supostamente confirmara a existência do Majestic 12. Esses documentos, juntamente com relatos anedóticos e rumores, são tecidos juntos para criar uma narrativa de segredo governamental e o desenvolvimento tecnológico oculto. O incidente de Roswell, um pilar da lenda dos OVNIs, é apresentado por Quayle como um possível caso de um disco voador nazista acidentado. Ele argumenta que o governo dos Estados Unidos, ansiosos para esconder a verdadeira natureza do objeto e a extensão do avanço tecnológico nazista, usou a história de alienígenas como uma explicação conveniente. Esta desinformação, de acordo com Quayle, não apenas serviu para proteger a segurança nacional, mas também para desacreditar e marginalizar aqueles que acreditavam na realidade dos OVNIs. Essa manipulação da percepção pública, ele argumenta, permitiu ao governo dos Estados Unidos continuar seu programa secreto de engenharia reversa sem escrutínio público. Quayle conecta os supostos esforços de engenharia reversa do governo dos Estados Unidos à narrativa mais ampla da influência nazista oculta. Ele sugere que os nazistas, tendo infiltrado o governo dos Estados Unidos por meio da Operação Paperclip e outros meios secretos, podem ter desempenhado um papel na direção do desenvolvimento tecnológico americano, orientando-o para a replicação e exploração de tecnologia OVNIs nazistas. Nesse capítulo, ele levanta questões sobre as verdadeiras origens das tecnologias aeroespaciais avançadas e até que ponto o governo dos Estados Unidos pode ter se beneficiado da experiência científica nazista. Quayle examina a máquina de propaganda nazista e o seu uso da grande mentira para manipular a opinião pública. Ele cita os escritos de Hitler sobre o poder de mentiras colossais e as declarações de Goebbels sobre a eficácia de repetir uma mentira até que seja acreditada. Quayle argumenta que essa técnica de propaganda, aperfeiçoada pelos nazistas, continuam sendo empregadas hoje por aqueles no poder para poder moldar a percepção pública e manter o controle. Ele conecta a máquina de propaganda nazista ao cenário midiático contemporâneo, sugerindo que reportagens, entretenimento e até mesmo a educação são usados para disseminar desinformação e manipular as massas. Quayle discute o papel das corporações e instituições financeiras no apoio ao regime nazista, citando o trabalho de Anthony C. Sutton, que documentou as conexões financeiras entre Wall Street e Hitler. Ele argumenta que essas entidades poderosas, movidas pela ganância e pela sede de poder, não apenas facilitaram a ascensão do nazismo, mas também ajudaram a preservar a riqueza e a influência nazista após a guerra. Essa cumplicidade corporativa, de acordo com Quayle, permitiu que os nazistas estabelecessem sua base na Antártica, desenvolvessem tecnologias avançadas e continuassem seus planos de dominação mundial nas sombras.
Ele retrata essas instituições como parte de uma rede de poder maior, que transcende fronteiras nacionais e opera fora da supervisão dos processos democráticos. A discussão de Quayle sobre a propaganda e a cumplicidade corporativa serve para reforçar a narrativa de um poder nazista oculto, manipulando eventos globais. Ele argumenta que essas mesmas forças que possibilitaram a ascensão do nazismo no século XX ainda estão em ascensão hoje, moldando a opinião pública, controlando o fluxo de informações e promovendo uma agenda oculta que serve aos interesses de uma elite global. Ele conecta o uso da propaganda nazista ao cenário midiático contemporâneo, sugerindo que o público está constantemente bombardeado com desinformação e manipulado para aceitar narrativas que beneficiam aqueles no poder. Quayle aprofunda-se ainda mais nas crenças e práticas ocultas da liderança nazista, concentrando-se nas atividades da Annenberg. Ele descreve as expedições da Annenberg ao Tibete, sua busca por artefatos antigos e as suas tentativas de estabelecer contato com entidades sobrenaturais. Ele retrata a fascinação de Himmler por Heinrich Fuller, o rei medieval que Himmler acreditava ser sua vida passada, como evidência da profunda imersão do líder da SS no ocultismo. Ele discute a adoção pela SS de símbolos e rituais místicos, sugerindo que essas práticas não eram meramente simbólicas, mas refletiam uma crença genuína em poderes sobrenaturais. Quayle pinta um quadro de uma liderança nazista obcecada pelo ocultismo, buscando aproveitar-se de forças sobrenaturais para alcançar suas ambições. O Sol Negro, um símbolo místico adotado pela SS, é apresentado por Quayle como uma representação das crenças ocultas dos nazistas e sua conexão com forças sombrias. Ele argumenta que o símbolo, frequentemente representado como um sol negro com braços irradiantes, não era simplesmente um emblema decorativo, mas sim uma representação de um conceito esotérico poderoso. Ele conecta o Sol Negro ao conceito científico de um buraco negro, sugerindo que os nazistas podem ter possuído conhecimento avançado de astrofísica e cosmologia. Esta fusão de simbolismo oculto e conceitos científicos cria um senso de mistério e intriga, sugerindo que os nazistas estavam acessando forças além da compreensão da ciência convencional. Quayle argumenta que as atividades da Annenberg não eram meramente um espetáculo secundário, mas eram parte integrante dos planos nazistas para a dominação mundial. Ele sugere que os nazistas, por meio de suas práticas ocultas, esperavam obter acesso a poderes sobrenaturais, que lhes dariam uma vantagem em sua busca por supremacia global. Ele retrata Annenberg como um jogador-chave no desenvolvimento dos OVNIs nazistas e outras tecnologias avançadas, borrando as linhas entre ciência e o sobrenatural. Ele argumenta que a liderança nazista, impulsionada por suas crenças ocultas, estava disposta a explorar qualquer caminho, por mais incomum ou perigoso que fosse, para alcançar seus objetivos. Ele examina as influências intelectuais e culturais que moldaram a ideologia nazista, concentrando-se na música de Richard Wagner, na teoria da evolução e na filosofia de Friedrich Nietzsche. Ele discute a admiração de Hitler por Wagner, retratando as óperas do compositor como fonte de inspiração para a visão do líder nazista de um império alemão ressurgente. Ele argumenta que a música de Wagner, com seus temas de heroísmo, mitologia e orgulho racial, ressoou profundamente com Hitler e alimentou sua ambição por domínio mundial. A influência da teoria da evolução de Darwin na ideologia nazista é um tema central na análise de Quayle. Ele argumenta que o conceito de sobrevivência do mais apto, mal interpretado e distorcido pelos nazistas, forneceu a justificativa pseudocientífica para suas políticas raciais e sua perseguição às minorias. Quayle aprofunda-se na complexa relação dos nazistas com a ciência, argumentando que eles rejeitaram a razão e deturparam princípios científicos para servir a sua agenda ideológica. Ele conecta essa postura anticientífica ao clima intelectual mais amplo da época, citando a influência da rejeição de Nietzsche, a razão e a sua aceitação do niilismo. Quayle argumenta que os nazistas, embora abraçassem certos aspectos da ciência e tecnologia, subordinaram a pesquisa científica às suas crenças ideológicas. Ele destaca a supressão de vozes científicas dissidentes e a promoção de teorias pseudocientíficas que apoiavam sua ideologia racial. Quayle fornece relatos detalhados dos horríveis experimentos médicos conduzidos pelo Dr. Joseph Mengele,
e outros médicos nazistas em campos de concentração. Ele descreve os experimentos grotescos de Mengele com os gêmeos e suas obsessões por anomalias físicas e o seu desprezo absoluto pela vida humana. Quayle continua sua exploração das semelhanças entre Adolf Hitler e o anticristo da profecia bíblica, concentrando-se em características específicas e eventos descritos no livro do Apocalipse. Ele analisa a imagem da besta com 7 cabeças e 10 chifres, conectando-a aos 4 animais mencionados no livro de Daniel. Quayle argumenta que essas representações simbólicas apontam para uma sucessão de potências mundiais, culminando na ascensão do anticristo nos tempos do fim. Ele retrata Hitler como um precursor do anticristo, exibindo muitas das mesmas características e cumprindo certos aspectos da profecia bíblica. Quayle destaca a perseguição de Hitler aos cristãos e judeus, suas blasfemas alegações de autoridade divina e sua ambição de dominação mundial como evidências de sua natureza anticristo. Ele discute as tentativas dos nazistas de criar uma nova religião pagã baseada na supremacia ariana, sua supressão do culto cristão e sua perseguição a líderes religiosos. Ele argumenta que essas ações espelham as profecias do Apocalipse sobre a guerra do anticristo contra o povo de Deus. Ele sugere que as ações de Hitler, embora não tenham cumprido completamente a totalidade da profecia bíblica, servem como um exemplo assustador do tipo de maldade que Quayle explora a possibilidade de que Hitler possa ser ressuscitado ou clonado, cumprindo a profecia da ferida mortal da besta sendo curada. Ele cita a ambiguidade em torno da morte de Hitler e as várias teorias da conspiração sobre sua possível fuga como combustível para essa especulação. Ele conecta essa ideia ao suposto desenvolvimento pelas mãos dos nazistas de tecnologias avançadas de clonagem e sua obsessão pela engenharia genética. Ele sugere que um Hitler clonado ou ressuscitado, empoderado por tecnologia avançada e impulsionado por uma agenda satânica, poderia de fato emergir como o anticristo nos tempos do fim. Quayle argumenta que um governo sombra nazista, composto por aqueles que escaparam da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, continua a exercer uma influência poderosa, embora oculta, sobre os eventos globais. Ele sugere que esse governo sombra opera por meio de uma rede de instituições financeiras, corporações e sociedades secretas, manipulando governos e moldando políticas nos bastidores. Ele cita as supostas atividades de figuras como George Soros, a quem acusa de ser um colaborador nazista e um agente infiltrado trabalhando para minar as sociedades ocidentais. Quayle retrata esse governo sombra como uma continuação da agenda nazista, buscando estabelecer uma nova ordem mundial baseada em sua ideologia distorcida. Quayle conecta o governo sombra nazista à narrativa mais ampla de uma elite global manipulando eventos mundiais. Ele argumenta que essa elite, movida pela ganância e pela sede de poder, busca estabelecer um governo mundial único e escravizar a humanidade. Ele sugere que o governo sombra nazista é um jogador-chave nessa conspiração maior, trabalhando em conjunto com outros grupos poderosos para alcançar seus objetivos compartilhados. Ele cita exemplos de supostas manipulações financeiras, intrigas políticas e controle da mídia como evidência dessa influência oculta. Quayle retrata o governo sombra nazista como uma ameaça persistente e insidiosa, trabalhando incansavelmente para minar a civilização ocidental e trazer uma nova era das trevas. A discussão de Quayle sobre o governo sombra nazista serve para conectar os eventos históricos da Segunda Guerra Mundial às realidades políticas e econômicas contemporâneas. Ele argumenta que as forças que possibilitaram a ascensão do nazismo ainda estão em ação hoje, operando nas sombras para manipular eventos globais e minar as sociedades ocidentais. Ele incentiva os leitores a serem vigilantes, a questionarem as motivações daqueles no poder e a reconhecerem os sinais de uma agenda oculta. Ele enquadra a luta contra esse governo sombra como uma batalha espiritual, instando os cristãos a se prepararem para o conflito iminente.
Quayle explora o suposto uso da tecnologia de cristais para controle mental e manipulação da realidade, conectando-a à agenda oculta do governo sombra nazista. Ele discute a pesquisa de Marcel Vogel, um cientista que estudou as propriedades dos cristais e sua capacidade de armazenar e transmitir informações, incluindo pensamentos e emoções. Quayle sugere que a pesquisa de Vogel pode ter sido explorada pelos nazistas, ou por aqueles que continuam seu legado, para o desenvolvimento de tecnologias de controle mental. Ele cita os experimentos de Vogel com cura por cristais e transferência de informações, retratando-os como possíveis precursores de aplicações mais sinistras. Quayle especula que a tecnologia de cristais pode ser usada para influenciar pensamentos e comportamentos de indivíduos e até mesmo de populações inteiras. Ele sugere que essa tecnologia pode ser empregada por meio de vários meios, incluindo a projeção de formas-pensamento, a manipulação de campos eletromagnéticos e a criação de mensagens subliminares. Ele argumenta que essa tecnologia pode ser usada para manipular a opinião pública, controlar o discurso político e até induzir estados emocionais específicos. Ele retrata isso como uma forma poderosa e insidiosa de controle, capaz de escravizar a humanidade sem seu conhecimento ou consentimento. Quayle conecta o suposto uso da tecnologia de cristais para controle mental às crenças ocultas dos nazistas e sua fascinação por poderes sobrenaturais. Ele sugere que os nazistas, por meio de suas práticas ocultas, podem ter obtido acesso a conhecimentos esotéricos sobre o poder dos cristais e seu potencial para manipular a realidade. Ele argumenta que esse conhecimento, combinado com suas capacidades tecnológicas avançadas, pode ter levado ao desenvolvimento de tecnologias poderosas de controle mental. Ele retrata isso como uma convergência perigosa de ciência e sobrenatural, com consequências potencialmente devastadoras para a humanidade. Império sob o Gelo, de Stephen Quayle, apresenta uma narrativa fascinante e perturbadora sobre uma suposta conspiração nazista de alcance global. O livro, com sua mistura de história, ocultismo e tecnologia, alimenta a imaginação e a desconfiança nas narrativas oficiais. No entanto, é crucial analisar criticamente as teorias apresentadas por Quayle e buscar fontes confiáveis para verificar suas afirmações. A obra de Quayle se insere no contexto da crescente popularidade das teorias da conspiração e da busca por explicações alternativas para os eventos históricos e geopolíticos. Em um mundo cada vez mais complexo e incerto, narrativas como a de Império sob o Gelo encontram um público ávido por respostas para os mistérios que envolvem o mundo. O livro, embora controverso, levanta questões importantes sobre a manipulação da história, o poder das elites e a influência de crenças ocultistas na política. A obra de Quayle serve como um lembrete da importância do pensamento crítico e da busca pela verdade em um mundo inundado por informações conflitantes. Se você gostou deste conteúdo, por favor se inscreva no canal, marque como gostei e ative as notificações. Isso nos ajudará a levar este conteúdo para mais pessoas e nos possibilitará melhorar a qualidade. Fico por aqui. Até breve.